Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou para aqui para a segunda parte dessa pequena série de vídeos que eu vou falar da passagem maravilhosa, inesquecível, na minha opinião, a melhor fase dos quadrinhos de todas as editoras, de todos os tempos, tá? Que se passou na Marvel Comics, graças a um cara chamado Brian Michael Bendis, tá? Esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu fiz um panorama mais ou menos dos autores da época. Tá no nosso canal, você pode ver. Lembrando a vocês, primeiro, se inscrevam no canal, né, gente? Senão não dá, né? Precisa dar uma força pro canal. Se você chegar no vídeo, você bota o gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Mas lembrando a vocês que o nosso canal, os vídeos do nosso canal não são sobre atualidade. Nós não estamos falando aqui de quadrinhos, de mangá, de anime, de série, de qualquer coisa que seja atual, coisa que acabou de ser lançada. Não falamos de lançamentos aqui, não falamos. Quase tudo que nós falamos aqui são materiais que já estão consolidados, já são materiais de colecionador, já são materiais garantidos. Só que hoje em dia, muita coisa você vai encontrar nas livrarias, nos sebos, na Amazon, na Magalu, sei lá onde. Você vai encontrar esse material se você quiser começar a ler quadrinhos, tá? Então, conforme eu falei já no primeiro vídeo, a virada do milênio foi absolutamente maravilhosa para o mundo dos super-heróis nos quadrinhos, tá? Principalmente na Marvel Comics, que teve que se reinventar. A gente sabe muito bem que a Marvel Comics faliu no final dos anos 90, uma série de erros grosseiros, e aí ela teve que se reinventar a partir daquele famoso selo que foi criado para ele, o Dark Knights, né? O selo Dark Knight, depois virou selo Max, e ele reinventou a partir de personagens considerados menores, né? O caso do Demolidor, por exemplo, é um caso desse, né? E aí, aí surge um cara chamado Brian Michael Bendis, também nessa época, e recria mais uma vez o Demolidor. Também já falei isso no outro vídeo. E tem uma fase maravilhosa no Demolidor. Na minha opinião, a melhor fase do Demolidor é, com todo respeito ao Frank Miller, o trabalho maravilhoso que ele fez nos anos 80, mas a melhor fase para mim é o Demolidor do Brian Michael Bendis, a partir da virada do milênio, se eu não me engano, 2003, por aí. E também fez o selo Alias, né? Fez a publicação, né? Alias, que se baseia em histórias de uma Jessica Jones, que acho que antes se chamava o quê? Não, nem lembro o nome, porque ela usava um nomezinho meio ridículo aí. E ele recriou, inventou, na verdade, a Jessica Jones, que não existia, né? Era uma personagem totalmente... Era só uma mulherzinha para ficar aparecendo na história em quadrinho. Era muito fraca. Muito bem. E aí o Brian Michael Bendis escreve os últimos números da revista dos Vingadores, porque é uma revista que andava muito mal das pernas, não estava vendendo bem. E aí ele escreve os últimos números, que são do 500 ao 503, e o final, que é a série A Queda, que é espetacular, é sensacional. Se você quer acompanhar a fase do Brian Michael Bendis nos Vingadores, na verdade, depois seria Novos Vingadores, você deve ler primeiro A Queda dos Vingadores, tá? Porque a partir da queda, os Vingadores deixam de existir. Morrem alguns Vingadores e a história começa do zero. A equipe se desfaz totalmente. Só que acontece, com a queda dos Vingadores, acontece uma grande rebelião naquela prisão chamada a Balsa, né? Aquela Balsa, que na verdade é uma ilha, tal, não sei o quê. Bom, e aí vem a edição, vem o arco de história, que foi intitulado de Motim. Motim é absolutamente sensacional, tá? Por causa da pegada da recriação dos Vingadores. Os Vingadores, de certa forma, são percebidos como uma necessidade, né? O mundo esse universo da Marvel não pode prescindir dos Vingadores, porque não tem nenhum outro grupo que vá assumir a função de xerifes, né? De grandes guardiões da paz mundial. Não existe nenhum outro grupo. Os X-Men não têm essa capacidade, né? O foco deles é outra coisa. O Quarteto Fantástico é muito pequeno, não tem condição de fazer isso também, e outros grupos menos ainda. Então os Vingadores são a polícia, digamos assim, da Marvel, né? No momento em que a queda derruba eles de uma forma muito dura, também acontece logo depois a fuga de A Balsa,
dessa prisão especial para elementos super perigosos, super poderosos, vilões da pior espécie, eles começam a fuga de A Balsa. E aqui nos Novos Vingadores, o Brian Michael Bendis pega por aí e percebe, né, claramente que os Vingadores precisam existir, porque senão ninguém vai fazer o trabalho deles, nem a SHIELD. A SHIELD não tem condição de enfrentar inimigos superpoderosos, né? Ela pode fazer um bom trabalho, mas dentro de um determinado limite, determinado padrão. Agora, quando você se trata de super vilões, aí é bem difícil. E aqui tem, então, a primeira coisa que eu tenho que falar, tanto de A Queda como de Motim. A arte aqui é do David Finch. David Finch é um dos melhores artistas de todos os tempos dos quadrinhos, e ele já começa aqui a fase dele com o Brian Michael Bendis, Michael Bendis na escrita e o David Finch na arte, tá? É sensacional. Já vale, porque só o Finch já vale. Vou mostrar aqui a contracapa, quando inclusive o Finch escolhe os heróis que ele quer nos Novos Vingadores, tá? Aqui é uma escolha do Brian Michael Bendis. Ele escolhe os personagens. Tanto é que ele faz uma das coisas que muita gente, muitos fãs já queriam: trazer o Homem-Aranha para os Vingadores e trazer o Wolverine para os Vingadores, né? Porque eles achavam que os dois estavam subutilizados. O Wolverine nos X-Men não acrescentava muito, tinha um papel muito secundário, e o Homem-Aranha merecia uma posição dos Vingadores. E aí o Brian Michael Bendis meio que atende a esse desejo de quase todo mundo e traz para os Vingadores, olha aqui, olha o time que ele traz aqui, ó. Tá aqui o Capitão América, o Sentinela, que é uma grande novidade, né? O Homem-Aranha, o Luke Cage, é um grupo bem heterodoxo. O Homem de Ferro, que é fundado. O Capitão América e o Homem de Ferro é complicado não ter, né? O Luke Cage, o Wolverine e aqui a Mulher-Aranha, porque tem que ter uma menina, né? Sem ter uma menina não tem graça, né? Então traz a Mulher-Aranha. E ele então faz um mix aqui que eu acho sensacional, extremamente heterodoxo, extremamente exótico, né? Ninguém esperaria que esses aqui se unissem de uma forma tão orgânica, tão espontânea, tão natural, né? Eles simplesmente atenderam ao chamado que o Capitão América, mais uma vez, né, a grande bandeira da justiça, da igualdade, de tudo que tem direito, assume, né? No momento em que existe a prisão, a balsa, alguns heróis vão lá tentar impedir a fuga em massa daqueles vilões terríveis, e de repente quem é que surge mais uma vez como grande ícone, né? Que é indispensável, logicamente, é o Capitão América, né? Na hora que o sujeito aparece ali, estende o braço para o Homem-Aranha, que presenciou aquela tragédia, aquela fuga horrível, você percebe que alguma coisa vai mudar. O cara voltou, né? E o Capitão América está aqui presente de uma maneira muito impactante, como todos os outros. O Brian Michael Bendis é um autor que sabe distribuir muito bem a importância dos personagens. Sabe trabalhar os personagens na sua essência, tá? Dar relevo para cada um deles. E também ele não trabalha com muitos Vingadores, que é outra coisa chata, difícil de você trabalhar. Então ele faz uma belíssima seleção de elenco aqui e trabalha esses personagens que estão aqui. Logicamente, no decorrer da sua passagem por Novos Vingadores, ele vai trazer outros temporariamente, ele vai reviver outros, ele vai... realmente, isso aqui é apenas o início da melhor fase dos Vingadores, agora já no título Novos Vingadores, criado basicamente por Brian Michael Bendis, partido zero, começar do nada. Então ele pegou o Vingadores, que estava numa situação muito complicada, criou A Queda e propiciou a nova edição, né? Os Novos Vingadores, tá? Depois o título ganharia um segundo título, tal, mas isso aí ganharia o Poderosos Vingadores, mas isso é papo para um próximo vídeo. Mas eu posso dizer para vocês, sem susto nenhum, se você quiser ler uma boa história de super-herói, com uma arte espetacular, tá? Você pode comprar sem susto o Motim. O Motim é maravilhoso, com arte basicamente do David Finch, basicamente, mas também tem o Steve McNiven, que também eu considero muito bom, e o Frank Cho, que é um dos meus artistas favoritos, eu também não tenho menor. Quer dizer, é uma edição que fecha muito bem. Tudo nela é bom. Tudo nela é bom. Como A Queda também, que eu falei no vídeo anterior, também é totalmente maravilhosa, vale super a pena.
Tá bom, gente? Chegou até aqui? Bota um gostei ou não gostei, se inscreve no canal, né? E até a próxima.